É isso aí, né, Peixão? 113 anos de história, 113 anos de vida, 113 anos, 110 anos de goleadas, né? Porque nos últimos 3 anos o Santos não tem feito conforme a sua história mostra, né? A gente tem sofrido muito. E neste dia de aniversário do Santos, de 113 anos, de muitas goleadas, de muita história, sabe, de muitos craques, de jogadas espetaculares, de um time que sempre foi, digamos assim, um exemplo para o mundo do futebol arte. A gente tem visto um futebol medíocre, um futebol medroso, futebol medonho, que não condiz com a história do clube. Não condiz com a história do clube. Essa derrota do Fluminense de 1-0 nos acréscimos mostra muito bem o que o Santos se tornou nesses últimos anos devido à contratação de treinadores que se dizem ofensivos, mas que não passam de treinadores cagões, que jogam igual a todos os outros aí. Eu já tenho falado isso há bastante tempo. E ontem, né, neste domingo, diante dessa derrota para o Fluminense lá no Maracanã, vazio inclusive, a gente viu um futebol, sabe, olha, medíocre. Eu estou sendo bem camarada. Futebol pobre, pobre de ideias, um futebol, sabe, que não condiz com esse dia de aniversário do Santos, infelizmente. Antes de eu continuar, meu amigo, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Fiquei aí um tempinho sem gravar nada, vamos voltar aí à nossa rotina de vídeos aí, beleza? De vez em quando eu dou esses apagões aí por questões extra vídeo. Questões extra vídeo eu acabo tendo que dar uma parada, mas a gente retoma aí, sempre tá retomando. E assistindo ao jogo de ontem, eu confesso para você que fiquei muito mais decepcionado do que o normal. A gente tem o Pedro Caixinha no Santos, né? Que chegou com aquela política de não, eu gosto do futebol ofensivo, e na verdade tá pior do que o Fábio Carille. Dá para chamar ele de Pedro Carille? Dá, né? Dá para chamar ele de Pedro Carille. Porque a gente não pode entrar num jogo contra um time como o Fluminense, né? Que sempre sempre tivemos bons jogos contra o Fluminense, sempre tivemos bons jogos históricos aí, né? Sempre o jogo bem disputado e tudo. Entrar para se defender, entrar para fazer um papelão daquele que foi feito ontem. Pedro Caixinha fez ali as suas mudanças e coisa e tal, colocou o Tassiano, colocou o Roleiser, né? Tirou o Bom Tempo e colocou o Pituca. Aí chegou no segundo tempo, colocou a turma que ele tinha tirado, colocou tudo de novo, sem tipo nenhum de variação. Teve aí a reestreia do Neymar, que assim, estava parado há bastante tempo, não conseguiu jogar tudo aquilo que se espera, é óbvio, faz muito tempo que está parado. Soteldo, que não era nem para ter entrado, entrou e se machucou, agora vai ficar um bom tempo fora. E teremos aí, nesta quarta-feira, um jogo muito importante contra o Atlético Mineiro, que também está ali perto da zona de rebaixamento, com todo o elenco que tem. E olha, vai ser um jogo duro de assistir. Vai ser um jogo duro de assistir, assim como foi o jogo contra o Fluminense. Eu confesso para você que eu esperava muito mais do Pedro Carille. Vou chamar ele assim agora até ele ser dispensado do Santos. Ele precisa sair do Santos, e a diretoria precisa, de fato, trazer um treinador que honre essa história do clube. A gente não tem mais de 13 mil gols. Já falei isso num outro vídeo. A gente não tem mais de 13 mil gols jogando na defesa, jogando para se defender com medo do adversário. A gente ontem tivemos aí no jogo inteiro talvez 2 ou 3 chutes na direção do gol.
No primeiro tempo a gente não teve nenhum chute na direção do gol. Nenhum. Você sabe o que é nenhum? Nenhum. Nenhum. E quando você pega com um jogo contra o Fluminense, jogo grande, jogo de clube grande, e você não tem no primeiro tempo sequer um chute no gol, um chute na direção do gol, o goleiro adversário não fez nenhuma defesa, é porque alguma coisa está errada. Não venham os críticos me dizer, aqueles caras, né, que gostam de ficar avaliando futebol, igual eu tive vendo por aí. Ah não, porque veja bem, porque o Santos entrou no 4-2-3-1, entrou com aqueles números de posicionamento que não mostram nada, que não modifica nada. É só número. É só número. É só número. Ah, porque o cara entrou no 4-1-5-1, porque o outro entrou no sei lá o quê. Cara, isso é número. Isso aí em campo, sabe? Muitas vezes não muda o estilo do jogo, não muda nada. Ah, porque o cara sempre joga. Não! Não adianta jogar no 4-3-3, no 4-2-3-1, no 4-1-4-1, sabe? No 5-1-3-1. Não adianta vir com esses números se o time não consegue mostrar em campo por que ele é o time mais goleador do mundo, por que ele está fazendo 113 anos de história de goleadas, de futebol arte, de futebol ousadia. O Santos não mostrou nada neste domingo. De novo. 3 rodadas, 1 empate, 2 derrotas. Os líderes estão se afastando. Flamengo acho que é o primeiro colocado, que tem 7 pontos. E a gente está ficando para trás. Time de meio de tabela é o que a gente vai ficar. Adiantou todo o investimento que foi feito? Se a gente tem um técnico que não sabe, utilizar o que esses jogadores têm de melhor, o que para ele o jogador que é o melhor é aquele que cumpre a função tática que ele pré-estabeleceu, que é defender. Para que a gente tem atacante dentro do clube? É para defender? Ah não, mas o cara taticamente... Eu não quero saber de nada taticamente. Eu quero ver o Santos fazendo jus à sua história, que nesta segunda-feira completa 113 anos. Que é o time do ataque, que é o time das jogadas bonitas, que é o time do ataque rápido, que é o time goleador. Essa é a história do Santos. Mesmo nos períodos onde a gente teve aí os times que na década de 80 e 90 que não foram campeões, a gente teve ataques avassaladores. Às vezes podia não ser campeão, de repente podia ficar numa posição que não fosse muito legal, mas a gente sempre teve o ataque como a nossa melhor arma. A nossa marca registrada. Ataques, sabe, que se impunham diante do adversário. Agora, a gente tem o quê? A gente tem um cara, mais um, né, dessa safra de treinadores que o Santos contratou nesses últimos anos, que vem para se defender, aonde para ele, o jogo de xadrez para ele é se defender. Não, porque veja bem, nós temos que nos defender, nós não podemos ficar tão expostos, e a gente não chuta no gol. Dá para falar alguma coisa taticamente do que foi esse jogo de ontem? Olha, os caras aí que gostam de tática, que gostam de ficar falando que um foi mais para cá, o outro foi mais para lá, vão falar absurdos. A única coisa que eu sei é que nós perdemos de 1-0. Um dia na véspera do aniversário de 113 anos do Santos, mostrando um futebol que não é a cara do Santos, que não é a história do Santos. O Santos tem 13.002 gols, não é à toa. É o único time do mundo que tem 13.002 gols. Justamente porque a gente nós nunca jogamos nos defendendo. Essa não é a história do Santos.
Eu não sei o que é que a diretoria vai fazer com o Pedro Caixinha, mas ele merece estar fora do Santos. Ele não está honrando a história do Peixe. E um cara que não honra a história do Peixe não pode estar no Peixe. Tem que estar fora. Vai pro inferno com essa desgraça desse futebol europeu. Essa porcaria de jogar politicamente correto. Sabe? Esse politicamente correto está acabando com o futebol. Eu sempre falo isso. O pessoal às vezes não dá muita bola pra mim porque acha que eu sou meio doido. Ah, não, mas o futebol é assim hoje. Futebol é assim, é uma... Olha, vai todo mundo se lascar com essa porcaria desse futebol aí. Feliz aniversário, Santos. Feliz aniversário, apesar do que tem feito nesses últimos anos aí. E que o nosso Pedro Carille seja dispensado. E que a diretoria do Santos contrate de fato um técnico que seja, sabe, pró-ataque. Que goste de atacar o adversário. Para se defender, tem um monte aí, não precisa nem fazer muita pesquisa. É só pegar e trazer para o Santos. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like aí, comenta e compartilha. Futebol ruim, futebol medíocre, futebol meia bomba. Não condiz com a história do Santos, esse futebol que foi apresentado aí nesse domingo. Até o próximo vídeo aí. Valeu.